Vamos lá, vamos para mais um vídeo de hoje. Embora hoje em dia todos estejam obcecados por zumbis e alienígenas, algumas das criaturas mais estranhas e aterrorizantes do universo estão sob a superfície dos mares do nosso próprio planeta. 90% dos oceanos ainda não foram mapeados. Nas escuras profundezas do oceano, onde a pressão pode ser dezenas de vezes superior ao nível do mar, você pode muito bem dar de frente com um desses monstrinhos horripilantes. Top 10 animais mais bizarros do fundo do mar. Peixe-dragão. Apesar de serem encontrados em profundidades de quase 2 km, o peixe-dragão realmente começa sua vida na superfície do oceano, devido ao fato de seu ovo ser flutuante. Como muitas outras criaturas do mar profundo, pode eventualmente produzir sua própria luz, através de método conhecido como bioluminescência. Um de seus muitos fotóporos fica localizado em um barbel, anexado à mandíbula, que é utilizado para a caça. Tubarão-duende. O tubarão-duende ou tubarão-goblin é localizado em parte dos oceanos Atlântico, Pacífico e Índico, mas é comumente encontrado na costa do Japão. Não se sabe muito sobre esse morador do mar profundo, pois apenas alguns exemplares foram capturados por barcos de pesca. Porém, essas capturas foram suficientes para ele ganhar uma reputação terrível. Os pescadores japoneses que pegaram acidentalmente os tubarões não puderam deixar de notar seus focinhos protuberantes que os lembravam das histórias populares sobre um demônio de nariz comprido e rosto vermelho conhecido como Tengu. Quando nascem, eles têm cerca de 80 a 100 centímetros de comprimento. Quando já em fase adulta, os machos medem de 260 a 380 centímetros e, como a maioria das espécies de tubarões, as fêmeas são maiores, chegando a mais de 420 centímetros. O peso pode variar de 190 a 200 kg. O maior indivíduo registrado tinha 3,6 metros de comprimento e pesava 210 kg. Mas é possível que tubarões doentes possam crescer ainda mais. O ciclo de vida do tubarão-duende é entre 30 e 35 anos. Eles se alimentam basicamente de crustáceos, plânctons, ovos de peixe, lulas e peixes ósseos. Mas, em alguns casos, também pode se alimentar de polvos e camarões e raias. O tubarão-goblin desenvolveu um método de caça que tem sido descrito como predatório e de emboscada. Ele vive em grandes profundidades e, devido à ausência de luz nas águas profundas onde ele nada, o tubarão-duende detecta a presença da presa por meio de órgãos eletrossensíveis localizados no rosto e no focinho. Então, quando ele encontra a presa, ele projeta suas mandíbulas e utiliza o músculo da língua para segurar a presa e puxá-la em direção aos seus afiados dentes da frente. Tubarão-cobra. O tubarão-cobra é considerado um tubarão pré-histórico, com registro de fósseis de 80 milhões de anos. Nomeado como extinto, foi reencontrado nas águas do Japão em 2007 e vem sendo visto em outras localidades ao longo dos anos. Cientistas especulam que essa espécie captura sua presa dobrando seu corpo e se lançando para a frente, como uma cobra, e engolindo sua vítima. Habitantes de águas profundas, de 120 a 1.280 metros, eles desenvolveram adaptações como um esqueleto reduzido e pouco calcificado, além de um enorme fígado com lipídios de baixa densidade. Com cerca de 300 dentes e atingindo até 2 metros de comprimento, ele alimenta-se de outros tubarões, lulas e peixes ósseos. Lula vampiro do inferno. O animal foi visto pela primeira vez em 1903, tendo sido classificado erroneamente como uma espécie de polvo, e é encontrado em locais com até 1.000 metros de profundidade. Apesar de ter apenas 30 centímetros de comprimento, também conhecido como lula vampiro do inferno, possui uma aparência assustadora. Isso porque, quando se sente ameaçado, o animal volta seus tentáculos para dentro e toma uma forma horripilante. Com os maiores olhos desproporcionais do mundo animal, esta criatura do mar profundo nasce para viver nas profundezas. E não suga sangue. Na verdade, seus tentáculos não têm como fazer isso. Essa espécie de lula possui uma membrana que liga os seus 8 tentáculos, que são cobertos por fileiras de pequenos espinhos, lembrando asas de morcego. Daí o nome vampira, e por ter seus olhos intensamente vermelhos e a impressão de um manto sobre si. O animal, que pertence ao grupo dos cefalópodes,
Vive entre 400 a 1.000 metros de profundidade, em uma região conhecida pela baixa concentração de oxigênio. Apenas 3% já é suficiente para que este animal sobreviva. Tal condição faz com que a lula-vampira do inferno seja um dos poucos animais capazes de sobreviver em tais condições. Peixe-bolha. O peixe-bolha é o peixe mais feio do mundo, um título que foi dado através da Sociedade de Preservação dos Animais, conhecidas como Ugly. Dessa forma, o título foi oferecido no ano de 2013 e a iniciativa tinha por intuito chamar a atenção para as espécies ameaçadas. São peixes de olhos grandes que permitem que tenham uma boa visão no escuro. E um ponto essencial seria a capacidade que eles têm de suportar a pressão alta das profundezas do oceano. Isso é possível porque o corpo seria como uma massa gelatinosa, que tem a densidade pouco menor que a água, além de ter falta de músculo. Ou seja, o peixe conseguiria flutuar sem usar muito sua energia, além de comer as matérias que flutuam à sua frente. Por isso, ele pode nadar de forma muito lenta ou flutuar. É como se a carne fosse muito mole e os ossos bem flexíveis, fazendo com que o peixe-bolha viva tranquilamente em águas de no mínimo 300 metros de profundidade, podendo ser encontrados até a 1.200 metros de profundidade. Muitos pesquisadores afirmam que eles têm duas aparências, aquela que é considerada normal e a sua aparência gelatinosa. Em contrapartida, a aparência gelatinosa é vista quando o bicho se move para a superfície. Como vemos na figura, quando o animal habita as profundezas, ele tem uma aparência completamente normal, algo que se assemelha a outras espécies. Inicialmente, sabia que o peixe-bolha gera uma enorme quantidade de ovos, cerca de 80.000, porém, somente 1 a 2% atinge a idade adulta. Assim, os machos e as fêmeas têm muito cuidado com a prole, tendo em vista que eles sentam sobre os ovos até que ocorra a eclosão. Fato bastante curioso, né? Polvo de anéis azuis. Embora possa não ser tão fisicamente imponente como algumas outras criaturas já faladas, o polvo de anel azul é facilmente um dos animais mais perigosos do oceano. É uma espécie de polvo conhecida pelos visíveis anéis azuis no seu corpo e pelo veneno muito poderoso que possui. Seu veneno é extremamente potente e, como não há antídoto, é certamente um bom motivo para manter-se longe. O polvo de anéis azuis vive na costa da Austrália e é muito pequeno, possuindo apenas 12 centímetros. Poucas vezes eu pensaria num polvo como um animal venenoso, e contudo, esta espécie, que habita a região australiana, é um dos animais mais venenosos do planeta. A quantidade de veneno de uma mordedura deste polvo, por questões de curiosidade, é suficiente para matar em poucos minutos 20 pessoas ou um animal do tamanho de um búfalo, com cerca de 1.200 quilos. Por sorte, e graças a Deus, os acidentes com humanos são raríssimos, já que não há antídoto para o veneno deste polvo. Peixe granadeiro, um dos moradores de águas profundas mais abundante. Foi estimado que o peixe granadeiro compõe cerca de 15% da população do mar profundo, encontrado em profundidades de até 6 quilômetros. Há poucas outras criaturas que podem sobreviver em ambientes hostis. Peixe negro engolidor. Também conhecido como grande engolidor, a capacidade deste pequeno peixe de engolir e digerir coisas significativamente maiores do que ele mesmo não deve ser subestimada. Apesar de seu tamanho pequeno, o engolidor negro é um peixe que é capaz de se alimentar de peixes muito maiores do que ele, o que é possível graças à sua grande mandíbula e à grande elasticidade do seu pequeno estômago. Na verdade, ele pode consumir presas mais de 10 vezes o seu próprio tamanho. O engolidor negro se alimenta de quase qualquer outro animal que atravesse o seu caminho. Que azar, né? Do animalzinho que atravessar o seu caminho, independente do seu tamanho. Por esta razão,
A maioria das espécies capturadas subiram para a superfície porque haviam ingerido presas excessivamente grandes. Isso fez com que eles morressem quando seu estômago distendeu e se rompeu. Ele está presente em grande parte do mundo e habita regiões entre 700 e 2.750 metros de profundidade. Está mais presente nos oceanos Pacífico, Atlântico e Índico, sendo que as áreas tropicais são os lugares onde ele pode ser encontrado mais facilmente. Peixe pescador. Nomeado devido à sua técnica de caça, o peixe pescador usa uma protuberância carnuda que localiza-se no alto de sua cabeça, como uma isca para atrair as suas presas. O peixe pescador atrai as suas presas como uma luz que tem na sua antena, produzida por uma bactéria, e produz uma falsa isca, uma espécie de saliência luminescente que se agita sobre a sua cabeça. Essa espécie possui um caso único de dimorfismo sexual entre macho e fêmea, pois o macho é 40 vezes menor que a fêmea, não possui sistema digestivo nem vara de pesca, somente olhos grandes. Os machos perdem seu sistema digestivo à medida que envelhece, por isso há necessidade de encontrar uma fêmea antes de morrer. Para se ter uma ideia, o macho tem cerca de 10 centímetros de diâmetro, enquanto a fêmea pode ter de 20 a 40 centímetros. Curiosidade bastante interessante, né? Por último, e não menos importante, temos o isópode gigante. Ao contrário das outras criaturas que já falamos, o isópode gigante ele irá apenas rastejar no fundo do oceano em busca da sua alimentação e possui um apetite tão selvagem que conseguem comer uma baleia inteira sozinhos, desde que esta baleia já esteja morta. Esses assustadores crustáceos habitam o fundo do mar, onde vagam com sua aparência quase alienígena ou de um enorme inseto em busca de carcaças de criaturas. Entretanto, eles também exercem um papel essencial para manter o fundo dos oceanos limpo. Chegamos ao final de mais um vídeo. Não deixem de se inscrever, ativem o sininho e deixem seus comentários. Assim vocês estarão ajudando o nosso canal a produzir mais vídeos como estes.